É muito duro você ver uma ação subindo e você não participar da alta dela. Especialmente quando você está com uma venda de call coberta e você está limitando o seu ganho. Você não perde dinheiro, mas você acaba perdendo oportunidade. E esse é o prejuízo que mais incomoda o investidor. Mas fique tranquilo, meu caro investidor, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como evitar esse erro clássico na venda de call coberta. E claro, vou te dar dicas para você possivelmente fugir do exercício e fazer melhor manejo das suas operações de venda de call coberta com opções. Então, vamos diretão pro vídeo, vamos embora. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Se você tem ações em carteira, esse vídeo ele é para você. Porque com o mercado otimista do jeito que tá, 2025 inteiro, né, tivemos um otimismo muito grande na bolsa, você pode estar deixando de ganhar dinheiro com certas estratégias da bolsa. Porque, por exemplo, o índice Bovespa veio ali dos 118 mil pontos em janeiro de 2025 e estamos agora em 158 mil pontos. Então foram 40 mil pontos de alta. Muitos investidores postando aí print de lucro, todo mundo feliz aí com as altas e tudo mais. Só que tem uma galera que fez muita venda de call coberta e tá tendo dor de cabeça porque as ações subiram demais e é importante tomar as decisões corretas que eu vou te ensinar ao longo desse vídeo. Lembrando que o conteúdo aqui do meu canal é meramente educacional, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e tem que ficar ligado que derivativos têm risco. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de investidor para investidor. Você está ganhando dinheiro nessa alta ou você está se limitando por conta das estratégias que você montou? Porque é aí que a maioria acaba se confundindo. Ah, eu fui ali, vendi a call, recebi o prêmio e tá tudo certo. Só que não, é importante ter consciência disso que eu vou falar agora com você. Porque quando você está com uma venda de call coberta e o preço dispara, então você não perde dinheiro, né? De certa forma, é o gain máximo da sua operação quando você faz uma venda de call coberta. Observe no slide aqui ao lado como é que tem uma limitação do seu ganho. Então, quando você faz uma venda de call, por mais que seja fora do dinheiro, quanto mais o ativo subir, pode ser que ele seja limitado por aquela call que você pode ter colocado. Mas fique tranquilo, ao longo desse vídeo eu vou te falar formas de você estar evitando ser exercido na sua venda de call. E para muitos investidores esse prejuízo invisível acaba incomodando muito, porque você pensa, pô, se eu tivesse sem a call, eu estaria ganhando muito mais. Só que olhar em retrospecto, agora que a bolsa subiu o ano inteiro, realmente acaba sendo fácil, não é verdade? Então a grande virada é a seguinte, né? Como é que você pode utilizar a venda de call da maneira correta para estar gerando renda sem entregar a sua ação de bandeja? É exatamente isso que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo, né? Como você não ser exercido num preço ridículo na sua venda de call, às vezes até abaixo do seu preço médio, entender quando o que vender uma call acaba virando uma armadilha não é a melhor estratégia para você estar implementando, e principalmente que ajustes podem ser feitos para que você fuja do exercício e ainda consiga fazer um bom manejo da sua posição caso a call esteja dentro do dinheiro. E o primeiro passo é você fazer um diagnóstico rápido das suas posições. Antes de pensar em prêmio, strike, vencimento, volatilidade, você precisa responder isso aí com a maior sinceridade possível. Por exemplo, essa minha posição de VEG. Eu aceitaria vender VEG aqui nos R$50, por exemplo. Esse é um valor que eu estaria satisfeito em estar vendendo VEG. Particularmente, para mim, na minha posição, de acordo com o que eu vi desse movimento muito potente de VEG aí nos últimos dias, sim, parece confortável para mim, tá entregando, caso o VEG continue subindo, né, vá para os 52, 53 e entregar nos R$50 para mim não é nenhum problema. Então se a resposta for sim para a ação que você tem aí em custódia, tem aí em carteira, então a venda de call coberta pode fazer realmente muito sentido. Agora, não faz muito sentido quando você tá, por exemplo, com a ação numa baixa muito forte e você ainda limita qualquer repique que a ação pode dar, né? Então a venda de call coberta, quando feita na hora certa, ela acaba sendo bastante interessante para o ativo que você aceita vender no preço do strike. Outra coisa que você tem que responder é o seguinte: seu objetivo é renda ou é valorização máxima? Isso é crucial, porque quando você faz uma venda de opções, uma venda de call coberta, você está trocando um movimento fortíssimo que pode acontecer na ação por um dinheiro agora, por um dinheiro amanhã, né? Que é quando você recebe o prêmio da sua venda de call coberta. Então você está trocando o futuro pelo presente, importante ter essa consciência. Outra questão é a seguinte: você está confortável em ser exercido? É um preço tranquilo, você vai aceitar, né, caso você seja exercido? Ou está abaixo do seu preço médio? Muitas vezes, por exemplo, você comprou, eu dei um exemplo aqui de VEG, né, meu preço médio é bem mais embaixo, mas se meu preço médio fosse esse agora, de R$50, talvez eu não tivesse tão confortável em estar vendendo exatamente no meu preço médio, mas meu preço médio é
bem mais embaixo. Então faça essa reflexão, você vai travar o prejuízo ou não vai com a sua venda de call coberta. Então a sua regra mental para você fazer venda de call ou não é essa, você aceita vender por aquele preço do strike? Se você não aceita, então tem outras estratégias, né? Talvez a venda de call coberta não seja a melhor para esse caso, para esse ativo, para a sua carteira. Sim, é possível manejar, vamos falar daqui a pouquinho, vamos com calma, vamos sedimentando os conhecimentos de opções aí na sua cabeça. Inclusive, se você não está inscrito aqui no canal do Felipe Figueira, você está perdendo a oportunidade de aprender mais sobre opções, ter mais liberdade financeira, que essa que é minha bandeira principal, poder utilizar os seus recursos como uma ferramenta de liberdade. Clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações, beleza? Mas quais são os melhores critérios para você realmente fazer uma venda de call coberta corretamente? A venda de call coberta, ela é simples de você estar implementando. Você tem ações em carteira e você consegue estar fazendo venda de call. Se você tiver 1000 ações, por exemplo, da Petrobras, né? Não estou falando que esse seja o melhor momento para você vender a call, né? Mas é importante você ter a consciência de que você tem 1000 aqui, ações, você consegue fazer 1000 vendas de call, são as vendas de call coberta. Isso é simples, mas exige disciplina. É aí que muito trader vacila. Primeiro você precisa ter as ações em carteira. Muita gente acaba vendendo além da conta ou faz uma posição, por exemplo, strangle vendido, sem todo o conhecimento de manejo, de rolagem, pode ser arriscado. Então tem o lastro, tem a quantidade ali mínima, né, de ações para você fazer tudo coberto. Então é possível você vender essa call acima do preço atual, fora do dinheiro, ligeiramente fora do dinheiro, ou na linha do dinheiro, que é particularmente o que eu mais gosto, né? E com vencimento curto ou médio. Eu particularmente não gosto de vencimento longo, né? Superou ali 1 mês e meio, eu já não acho tão atrativo, porque o decaimento das opções se acelera muito no último mês, especialmente na última semana, mas ainda no último dia. Então é muito acelerado. Se você está coberto, na minha opinião, vale a pena fazer vendas de call coberta um pouco mais curtas. O objetivo não é espremer prêmio. Muita gente pensa como se fosse uma renda fixa. Não é assim que funciona os prêmios de opções. Seu objetivo é gerar previsibilidade, gerar renda recorrente com os prêmios que você está coletando do mercado. Outra questão também é você reduzir o impacto das correções, já que como você está colocando uma call vendida na equação, se a ação cair, você está sendo pago, não acontece nada, sua call vira zero, vai para o pó e você dá uma amaciada, vamos colocar assim, na queda da ação. Então é interessante em mercados laterais ou até com um pouco de queda, a venda de call coberta acaba te protegendo de certa forma. Outra questão também é você se disciplinar em sair num preço interessante. A obrigação da call é você vender as suas ações do preço do strike lá no vencimento, né? Lembra? Então no exemplo que eu dei ali de VEG a R$50, se eu acho interessante sair naquele preço, eu deixo para venda de call decidir por mim. E eu coloco o dinheiro no bolso, independente disso, entendeu? Então ao invés de vender as ações ali a mercado, eu recebo um prêmio, então é como se eu estivesse vendendo acima um pouco. Então é interessante a venda de call quando você tem essa mentalidade correta. E agora uns cenários práticos aqui para você, já começar a estudar aqui na teoria, já colocar na prática na sequência. Primeiro cenário, a ação ela sobe e passa do seu strike. Então você tem a ação, você vendeu a call acima ali um pouco do dinheiro, só que, passou o strike, rasgou, né? Foi para cima. E aí, o que você pode fazer nessa situação? Primeiro, você vai ganhar com a alta do ativo, se ela tá fora do dinheiro, quanto, né, subir ali. Por exemplo, o VEG tá 49 e você tem ali uma call nos 50, né? Grosso modo, né? Então, se subir R$1 ali a VEG, ou R$2, R$3, você ganha esse R$1 e ainda ganha o prêmio da call que você vendeu. Então, você acaba tendo o lucro máximo que se fala. Porém, se você não vender, se você não tivesse aquela call e a VEG disparar para R$60, vai saber o que pode acontecer, então você deixa de participar dessa alta, porque você limita ela, esse é o seu lucro máximo. Então você tem uma saída limpa, sem estresse, sem arrependimento. Você, quando entrou, você já tinha vislumbrado esse cenário, você não entrou na empolgação nem no achismo. Então isso não é derrota, isso é plano, isso é estratégia. Você decide antes da sua entrada, né? Você não pode, depois que já entrou, querer improvisar. Nós brasileiros adoramos improvisar, mas no trade de opções você tem que pensar antes de fazer. Segundo cenário é a ação sobe, mas ela não passa do strike, né? Esse é particularmente o melhor cenário, o cenário que eu gosto bastante, porque você ganhou com a alta do ativo, só que vamos dizer assim que a VEG tenha chego nos 49,50. Ela foi dos 49, subiu um pouquinho, não chegou no strike, você não foi exercido, você continua com as suas ações, ganha o seu prêmio total ali da call. No meu ponto de vista, esse é o melhor cenário. Seu custo de exercício, né, também não tem, então é um cenário bem interessante. Esse cenário 2, sobe, mas sobe pouco. E aí você pode refazer a sua venda de call, você pode não necessariamente rolar, você pode deixar essa posição virar
pó e você pode lançar para o próximo vencimento, né? Mantendo, quem sabe, o mesmo strike, mas num outro vencimento. Você faz uma continuidade, você continua a sua operação no final das contas, só que no outro vencimento. Terceiro cenário, a ação ela anda de lado ou ela cai um pouquinho, né? Então o que acontece, né? A sua ação tá ali nos 49, só que você embolsou uma grana ali da call. Então, teoricamente, você abaixou o seu preço médio, você tá entendendo? Então, por mais que ela tenha caído a sua ação, vamos dizer que foi de 49 para 47, por exemplo, caiu R$2, você recebeu um prêmio ali na sua venda de call. Vamos dizer que tenha sido R$1, R$1,50. Então, o seu preço médio ele cai. É claro que é importante fazer essas contas mentais ou utilizar uma planilha. No nosso clube do Trader Raiz tem lá a planilha de operações para você deixar tudo registrado, as rolagens, tudo, né, sequenciado. Então você amortece essa queda, porque você estava com essa call vendida aqui. Se foi de R$1, por exemplo, para 0, então você conseguiu aí amortecer a sua posição. Se você tivesse sem a call, teria sido um prejuízo um pouco maior, não é verdade? Então é aí que é interessante a venda de call. Por isso que eu gosto, quando eu vejo uma alta muito forte da bolsa ou dos ativos que eu tenho, começar a olhar para as vendas de call. A call ela não elimina o risco. Se a ação cair muito, a call não vai segurar. Ela tem uma limitação ali para baixo também. Mas você amortece. É importante ter essa consciência. E o quarto passo é o manejo ativo, né? Esse é o diferencial do trader realmente, que já opera há um tempo, já sabe utilizar as estruturas para poder controlar a sua exposição. Caso a call entre para dentro do dinheiro, o que dá para fazer? Então agora a gente vai falar sobre isso. Se o mercado subir demais, né, deu uma estourada, né, e a sua call ela entra para dentro do dinheiro, você pode rolar a sua call, essa sua opção de compra, você pode rolar. O que isso aí significa? Vamos dizer que você tenha vendido a R$1 a sua call, né? E aí você recompra ela por R$3 que seja, mas você vai vender no próximo vencimento, vamos dizer, por R$4 ou por R$3,50. Então você coleta um crédito ainda maior e você pode decidir ficar com esse crédito para você ou subir o strike da sua call, né, de forma mais defensiva. Então você pode acompanhar, né, tecnicamente a ação, o gráfico da ação, o sentimento, né, e de certa forma fugir do exercício naquele preço ali baixo. Quando você sobe o strike da sua call, o ideal é que você faça isso no mínimo no 0 a 0, não coloque dinheiro a mais na sua posição e controle a sua exposição de margem, é claro, mas a rolagem ela resolve para movimentos não tão bruscos ali, né, mas uma acelerada que dá ali já no começo. Se a sua opção ela for europeia, você só vai ser exercido lá no vencimento. Agora, se for americana, você pode ser exercido antes do momento. Fique bem ligado nisso. Se a call estiver dentro do dinheiro e a opção for americana e o ativo vai pagar dividendo, igual agora em dezembro, muitos ativos pagando dividendo, então você pode ser exercido. Atenção. Agora, se falta muito tempo e o prêmio já derreteu, né, ou seja, a ação ficou lateral ou caiu um pouquinho, então aquela sua call ela já está indo para o lucro total. O que você pode fazer? Você pode recomprá-la e já vender outra, reiniciar o ciclo. E se falta muito tempo, você pode descer o strike da sua call, de forma a coletar ainda mais crédito na sua operação. E você não fica preso num contrato que falta muito pouco, vamos dizer assim, você já está com 80%, 70% do ganho na sua call, compensa você já manejar a sua posição no ganho, já botar no bolso, já reiniciar. Seja reiniciar no próximo contrato, se o vencimento estiver curto, ou se o vencimento estiver longo, provavelmente já caiu a ação, você desce o strike. Então você pode fazer esse manejo também no ganho. Agora, se a call vendida entrou muito para dentro do dinheiro, ou seja, a ação subiu demais, então existe uma forma de você manejar, né? É aqui que a rolagem ela não vai resolver o seu caso, porque você tem que neutralizar a sua posição. O manejo tem muito a ver com neutralização do delta, isso mesmo. Que quando a sua call ela entra para dentro do dinheiro, a ação sobe além do strike da sua call, então você acaba ficando numa posição que o delta está super negativo, tá? -1, vamos colocar assim. Então, quanto mais a ação subir, mais você vai estar ali perdendo na sua call. Por isso que é importante você estar coberto e estar ciente de que manejo você consegue resolver grande maioria dos casos, mas não todos, tá? Atenção nisso. O que dá para fazer então? Como você pode estar com delta muito negativo, então o que você pode fazer é adicionar uma venda de put. Não totalmente. Você não precisa, por exemplo, para 1000 ações e 1000 calls, você não precisa necessariamente vender 1000 puts. Esse é que é o ponto. O manejo, ele tem muito mais a ver com um bom senso, né? Você ir aos poucos. Então você pode, por exemplo, 500 puts você consegue estar adicionando. Putz, mas eu não tô afim de comprar mais ativo. Então você pode fazer uma trava de alta com put. O importante é você adicionar um delta positivo. Esse é que é o ponto, entendeu? Então a call dentro do dinheiro você pode estar fazendo isso. Você também pode estar montando uma trava de alta com call fora do dinheiro. Então você vai estar adicionando mais duas outras calls aí
aí na situação, tá bom? Caso o ativo suba demais, você pelo menos financeiramente participa da alta. E tua venda de put, que é a minha preferida, já que você adiciona crédito, você até pode com esse crédito subir o strike da sua call para você evitar ser exercido num preço horroroso, né, na sua venda de call coberta. Então você consegue estar fazendo isso com a venda de put parcial que seja. Você consegue vender também na mesma quantidade, desde que no strike certo, tendo consciência de que caso venha para baixo o ativo, você vai ter que manejar na ponta contrária, porque agora você está com uma espécie de um strangle coberto. Então o manejo é uma floresta de possibilidades que você consegue estar fazendo. Porém, o importante é você utilizar um sistema que te oriente, ou o manejador lá da nossa comunidade, que te ajuda e te dá dicas para você fazer um manejo inteligente. Então tem duas alternativas caso a call esteja dentro do dinheiro. Você pode vender put, que é a minha preferida, ou você pode simplesmente armar uma trava de alta com call fora do dinheiro, ajudando no delta. Pense sempre no delta, calculando o delta da sua ação e da sua call vendida, como é que tá. Tá zero esse delta? Tá menos 1? Tá meio, menos 0,6? Calcule. Agora, o que não vale a pena fazer, e é importante se atentar nesse último passo, né? Não venda a call abaixo do seu preço médio, senão você pode ficar travado no prejuízo. Eu também não gosto de vender call muito longa, né? Com prêmio muito grande, mas muito valor intrínseco, ou tem muito tempo, decaimento muito baixo, né? Eu não gosto de call muito longa. Você não pode se apaixonar pela ação. Se você está fazendo venda de call coberta, você tem que se desalocar da sua paixão nessa ação e saber que você pode ser exercido e perdê-la num preço que às vezes a gente não controla o movimento do mercado, pode subir demais e você tem que limitar e tem que aceitar vender caso seja necessário. E também não achar que a venda de call coberta não tem risco. Tem sim, você está vinculado a uma ação, se a ação for ruim ou cair muito, a call não vai acompanhar. Então é importante ter essa consciência de que não existe estratégia sem risco no mercado financeiro no geral. Até o Tesouro Direto tem risco, caso o Brasil falha, né? Então fique bem atento nesses pontos que a gente falou ao longo desse vídeo. Eu falei para você que você tem que calcular o seu delta, como fazer manejo da sua posição de venda de call coberta. Falamos sobre possibilidades de manejo e o que não compensa você fazer na venda de call coberta, na minha opinião. Aqui foi o Felipe Figueira, um grande abraço, bons estudos, valeu!